Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, Novo Testamento. Graças a Deus. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26. Antes de nós lermos, vamos orar. Orar por quê? Não tem nada que eu vou falar, nenhum argumento que eu vou usar que possa te convencer. Esse é o primeiro ponto. Não tem nada. Eu não tenho poder nenhum de usar nenhum tipo de palavra específica ou técnica que vai convencer você. Só tem uma pessoa que pode fazer uma palavra entrar no seu coração e gerar efeito: Espírito Santo. Só. Então nós vamos orar por duas coisas. Uma, que o Espírito Santo inspire as minhas palavras, aí sim as minhas palavras sairão com poder. E duas, o Espírito Santo abrir o seu coração para você receber a palavra. Simples. Nós vamos orar para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir. É só isso que a gente vai fazer. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós damos liberdade para o Teu Espírito agir sobre este lugar, Pai, sobre o coração dessas pessoas. Eu peço que o Espírito me inspire a usar as palavras certas no momento certo, que vai de encontro à situação que cada pessoa que está vivendo, Pai, e de encontro àquilo que o Senhor precisa falar com cada um, e de encontro àquilo que cada um aqui precisa entender para tomar a sua posição de filho no mundo espiritual e gerar um impacto neste mundo. Agradecemos, porque sabemos que o Senhor vai agir. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Nós vamos ler do versículo 26 em diante. Aí nós vamos lendo, vamos parando aqui e conversando sobre um assunto importante, que é o assunto sobre ser filho de Deus. Reconhecer Deus como Pai. A paternidade de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Ontem eu discuti muito esse assunto com a minha esposa para que eu compreendesse o assunto que é necessário ser falado. E eu vou falar para você, o assunto é muito importante. Então eu peço que você preste atenção. Nós vamos ler juntos agora. Versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Olha o versículo 23, gente. 26, que é o primeiro que a gente leu. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O que faz com que você seja filho de Deus? A fé em Cristo Jesus. A fé é o fundamento para você se tornar filho. A fé no quê? Em Cristo Jesus e na obra que Ele fez na cruz. Quando eu creio totalmente na obra da cruz, no momento que você aceitou Jesus e creu que Jesus é o Filho de Deus que morreu por você, você se tornou filho. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E ele vive dentro de você. Ponto. Só que Paulo, ele vai trazer um pensamento agora que faz com que nós não entendamos isso. Muitos de nós não temos clareza do que é ser filho de Deus. Nós não conseguimos ver Deus realmente como Pai. Nós enxergamos Deus como Deus, mas não conseguimos enxergar Deus como Pai no sentido íntimo e familiar. E olha o que ele fala quando começa o capítulo 4, versículo 1. Ele fala assim, ó: digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Paramos aqui. Ele está dando um exemplo aqui, gente. Imagina um herdeiro, um homem que está ali nos seus 14 anos, ele é filho de um milionário. Vamos imaginar isso. Filho de um milionário. Paulo está falando, embora
ele seja dono de tudo, ele ainda é menor de idade, então ele não pode acessar a herança. Ele está usando uma analogia. Vamos continuar. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ele fica sujeito a pessoas que vão administrar essa herança e não vão deixar ele acessar essa herança até que ele se torne maior de idade. Certo? Vamos continuar. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, ou deste mundo. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha o que ele está falando aqui. Na mesma forma do menino, nós também éramos assim. Nós não podíamos ser adotados como filho. Olha o que ele fala assim, ó, Jesus nasceu de uma mulher, ou seja, humano, ele precisou nascer humano, e ele nasceu debaixo da lei, Jesus cumpriu a lei, e ele cumpriu a lei para redimir todos que estavam debaixo da lei. Então por ele cumprir a lei, ele redimiu todos da lei, para que pudéssemos ser adotados como filho, ou seja, não é possível ser adotado como filho se está debaixo da lei, você precisa se livrar da lei para ser livre e ser adotado como filho. Ok? Versículo 6, gente. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Isso é muito poderoso. Nós vamos falar sobre duas coisas que você tem direito por ser filho e como, infelizmente, nós aprendemos a nos relacionar com Deus através da religiosidade. Nós não conseguimos acessar essas duas coisas a não ser que nos livremos da religiosidade. Nós não somos judeus, então, quando Paulo fala debaixo da lei, ele está falando, na maioria das vezes, para o judeu, porque a lei foi feita para o judeu. Então, para nós, o que é viver debaixo da lei? Tentar ser aprovado por Deus por obras. Toda vez que eu tento ser justificado, ser aprovado, ser abençoado pelaquilo que eu faço, eu estou voltando para debaixo da lei. O judeu antes, ele tinha que cumprir toda a lei para ser justificado por Deus. Ele tinha que cumprir toda a lei para ser abençoado por Deus. Toda vez que eu penso que é o que eu faço que me faz ser justo, eu volto para debaixo da lei. E ele fala que quem vive debaixo da lei é escravo. Eu volto para a mentalidade de escravo. Como percebemos que ainda somos religiosos? Por dois parâmetros, dois indicadores, gente. Se você acha que por você orar 1 hora por dia, ler a Bíblia, fazer o seu jejum certinho, você está bem com Deus por causa disso, você é religioso. Tá? Vou te mostrar como, calma. Segundo, se você acha que se você não orou hoje, não leu a Bíblia e não jejuou, você está mal com Deus, você é um religioso. Por quê? Você percebe que está dependendo daquilo que você faz? Tudo que depende daquilo que você faz, a gente volta para religiosidade. Por quê? Lembra o que ele falou no versículo 26? Todos vocês são filhos de Deus. O que faz ser filho de Deus? A fé em Cristo Jesus. O que faz com que eu seja filho é a fé na obra da cruz, e não o que eu faço. Toda vez que eu pensar que o que eu faço me deixa em débito com Deus, eu anulei a obra da cruz. Toda vez que eu penso que o que eu faço faz eu ser mais aprovado por Deus, eu novamente anulei a obra da cruz. Por quê? A obra da cruz é o fundamento do Evangelho. Quando eu entendo isso no espírito e não no intelecto, isso te liberta. Por quê? Você não tem mais débito com Deus.
e nem orgulho. Porque a religiosidade cria duas coisas. Uma, o orgulho. Ou seja, eu orei 2 horas, estou orando 2 horas um mês. Estou orando 2 horas. Eu sou mais espiritual que você. Isso gera o quê? Orgulho. E o orgulho, ele não se apresenta só com a arrogância, que é esse caso aqui. O orgulho se apresenta quando eu pequei e acho que não sou mais digno. Também é orgulho. Ontem eu estava fazendo uma mentoria com um rapaz e ele falou, cara, eu peco às vezes, quando eu peco, eu acho que eu já não sou mais digno de entrar na presença de Deus. Às vezes eu acho que nem filho mais eu sou. E eu falei para ele assim, você é orgulhoso. Você não crê na obra consumada da cruz. Por quê? O que você faz e o que você não faz não muda como Deus te enxerga. Deus te enxerga da mesma forma. E toda vez que eu falo isso, infelizmente, os religiosos, eles pensam assim, Benny, você está dando liberdade para pecar. A pessoa pode fazer o que quiser. Não, todo filho de Deus, entenda isso, gente. Toda pessoa que se converteu não tem desejo de continuar no pecado. Grave isso. Se você tem desejo ainda de continuar no pecado, e dane-se o que Jesus fez. O Espírito Santo se entristeceu, o problema é dele. Você não se converteu. Você precisa passar realmente a crer na obra da cruz. Quando você crê na obra da cruz, não tem como. Você pode deslizar, você pode estar preso a algum vício, mas você não gosta de estar lá. Você não queria estar lá. Por quê? Porque você sabe da obra que Jesus fez, você sabe da presença do Espírito Santo, mas você ainda não foi iluminado a entender como se livrar disso. Só que viver uma vida pensando, eu preciso fazer isso, senão eu não vou ser abençoado, é uma vida de escravo. É uma vida de escravo, eu acho que você já passou por isso, ou você ainda passa por isso em alguns resquícios. Abner, faz 1 semana que eu não pego na Bíblia, eu nem tenho coragem de pedir a Deus para me liberar provisão sobre a minha vida, porque eu tenho uma conta para pagar amanhã. Eu não tenho coragem de pedir nada para Deus, porque faz 1 semana que eu não oro. Foi assim que a gente foi ensinado, não foi? Faça a sua parte que Deus fará a dele. Só que dentro do evangelho real, nós não olhamos mais para o futuro, nós olhamos para o passado. Cristo fez tudo. É nisso que se baseia o livro de Romanos. E é nisso que se baseia o livro todo de Gálatas, que nós estamos lendo aqui. O contexto do livro de Gálatas é, Paulo pregou para aqueles homens e falou assim, a fé em Cristo é o suficiente. Você não precisa mais guardar o sábado, você não precisa mais se circuncidar, você não precisa mais seguir toda a lei, porque você crê em Cristo. Agora, a partir de hoje, a partir da obra consumada da cruz, nós somos justificados por Deus, por crer no Filho dele. Quando Paulo saiu e foi viajar para outros lugares, vieram outros mestres judeus, pregando ao povo e falando assim, você tem que crer em Cristo, mas você tem que guardar o sábado. Você tem que crer em Cristo, mas você tem que se circuncidar. Você tem que crer em Cristo, mas você tem que comer a carne certa. Automaticamente eles estavam dizendo o quê? Cristo não é suficiente. Você precisa fazer diversas outras coisas. E essa história chegou até Paulo. E por isso Paulo escreveu a carta aos Gálatas. E olha o que Paulo fala. O que resume a carta dos Gálatas é Gálatas 3:3. Coloca para mim, Gálatas 3:3. Resume a carta de Gálatas. É a Gálatas 3:3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, vocês começaram crendo na obra da cruz. Agora vocês querem voltar a guardar o sábado? Agora você quer voltar a se circuncidar? Toda vez que você depende da obra da cruz, você se move no Espírito. Olha o que Paulo está falando. Como que você anda no Espírito? Quando você depende totalmente da obra da cruz. Toda vez que você for fazer algo na sua vida, a sua fé está na obra da cruz, você está se movendo pelo Espírito. Mas toda vez que você se fundamenta naquilo que você faz, você voltou para quê? Carne. Nós traduzimos muitas vezes andar na carne como andar em pecado, certo? Fulana, você está na carne, como se nós estivéssemos em pecado. E a carne não significa só pecar. Carne significa mentalidade natural. Ou seja, toda vez que você pensa que na sua vida financeira, nos seus negócios,
é a quantidade de trabalho que você soa, a quantidade de curso que você faz, a quantidade de livro que você lê, que faz você prosperar, você está andando na carne. Por quê? É a mentalidade natural, é o meu esforço, sou eu que faço, sou eu que realizo. Mas quando você entende que você lê 10 livros por mês, pode ler, você faz todos os cursos, você trabalha das 8 às 10 da noite, mas você entende que a sua prosperidade depende da cruz, você se move no Espírito. E outra coisa, é leve. A vida religiosa é pesada, é cansativa, é escravidão. Eu fui religioso muito tempo e ainda preciso me livrar de muita religiosidade. Cada vez que você se aprofunda, você percebe um pensamento religioso surgindo. Mas depois de 2 anos e meio que eu aprendi, no Espírito está consumado, cara, a minha vida mudou por inteiro. Por inteiro, quando eu entendi e eu passei a crer totalmente na obra da cruz. E uma das áreas que está mais mudando na minha vida, que o cristão não gosta, é a parte financeira. Primeiro, quando eu entendi a obra da cruz, eu me tornei livre do pecado. Para quem não conhece minha história, foram 15 anos lutando contra o pecado sexual, perdendo sempre. 3 meses bem, 3 meses no buraco. 3 meses bem, 3 meses no buraco. Viciado. Quando eu entendi a obra da cruz, bum, acabou. Se eu tinha um problema sexual, o casamento estava no fio da navalha. Ou seja, meu casamento foi restaurado por entender a obra da cruz. Outra coisa que eu não conseguia entregar para o meu propósito, fazer o que eu amo, que é falar de Deus, que é falar do Evangelho, eu não conseguia. Eu tinha que pregar o Evangelho, eu tinha que ajudar a pessoa, mas eu tinha que estar trabalhando em outra coisa também. Eu não conseguia me entregar. No momento que eu criei na obra da cruz, entendi que a minha provisão vem de Deus e não da minha mão. Eu me entreguei totalmente ao meu propósito. E a cada área da minha vida, eu percebo que eu não rendi ainda. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no secreto, na minha oração e falar assim, Espírito Santo, essa área ainda não está rendida, eu preciso render ela à obra da cruz. Não é mais pelo meu esforço. Se você vive uma vida ansioso, preocupado, cansado, depressivo, você está no seu esforço. É impossível você entregar algo a Deus e continuar preocupado. É impossível. Quando você percebe que você entregou algo? Quando você descansa. Quando você descansa, você entregou. Acabou. A paz que excede o entendimento. Paulo fala isso em Filipenses. Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, entregue a sua solicitação, as suas súplicas a Deus. E a paz que excede o entendimento guardará o seu coração. Mas a paz que excede o entendimento guarda o coração quando? Quando eu entrego as minhas ansiedades e as minhas preocupações a Deus. É uma vida leve. É uma vida simples. É uma vida onde você deixa o Espírito Santo agir. Você tem problema em alguma área de pecado? Não tente vencer o pecado. Creia que Jesus venceu e deixe o Espírito Santo revelar isso no seu coração. Você ainda está escasso financeiramente? Não tente fazer pelo seu esforço a prosperidade surgir. Creia que na cruz, Cristo destruiu toda a maldição, o que inclui pobreza. E deixe o Espírito Santo revelar no seu coração a verdadeira prosperidade. Você ainda não encontrou seu propósito de vida, não sabe o que você ama fazer, não tente ficar lendo 50 livros sobre como descobrir o seu propósito. Aquele que te criou sabe por que ele te criou. Deixe o Espírito Santo revelar para você para que ele te chamou. Eu estava conversando com meu primo no sábado, o Andrezinho, e eu falei, mano, o Evangelho se resume a 2 coisas. É muito louco. O Evangelho todo se resume a 2 coisas. Quer viver o Evangelho? Se resume a 2 coisas. Crer na obra da cruz e ter intimidade com o Espírito Santo. É nisso que se resume o Evangelho. Porque a obra da cruz, eu acredito plenamente que o principal motivo de Jesus morrer na cruz foi liberar o Espírito Santo para viver em nós. Ele falou assim, eu vou, e é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. É o maior poder do Evangelho, o maior poder do Evangelho é o Espírito Santo. É o maior poder do Evangelho. Quando você crê totalmente na obra da cruz, você passa a ter intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não está interessado só com sua vida espiritual. O Espírito Santo quer trabalhar todas as áreas da sua vida. Todas. O Espírito Santo é o reino.
Perguntaram para Jesus, Jesus, de onde vai vir o reino? Ele falou, o reino está em você. O Espírito Santo é o reino. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo nos dá acesso direto ao Pai. Agora, o que é que a vida de esforço nos impede de viver, que está falando nesse texto? Ele está falando assim, ó. Embora o herdeiro é dono de tudo. Quem é o herdeiro, gente? Nós. Somos filhos, portanto também somos herdeiros. Ele está dando uma analogia. O herdeiro, quando ele é menor de idade, ele não pode acessar a herança. Aí ele diz, nós também éramos menor de idade. E quando éramos menor de idade? Quando estávamos debaixo da vida de esforço. Quando estamos debaixo da vida de esforço, é o que eu faço, é o que eu realizo, é assim que as coisas têm que ser. Quanto mais eu trabalhar. E quando você traz a confiança na força do seu braço, você ainda é menor de idade. Você não entendeu a cruz. A maturidade vem quando você entrega na cruz. Então ele fala assim, quando nós éramos menor de idade, nós estávamos debaixo aos princípios deste mundo. As leis que regem esse mundo. E as leis que regem esse mundo você tem que trabalhar 14 horas por dia. É as leis desse mundo. Você quer vencer o pecado? Você tem que orar, jejuar, se abster. É as leis desse mundo. Só que ele falou assim, nós estávamos debaixo das leis desse mundo. Mas, isso é poderoso demais. Ele fala assim, Deus na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, enviou quem? Seu filho. E o seu filho nasceu de uma mulher e nasceu debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da vida de esforço. E ele cumpriu toda a lei e redimiu você da lei. E quando ele redimiu você da lei, ele te deu o direito de ser filho. Agora está o poder aí, ó. E por você ser filho, por você ser filho, Deus enviou o Espírito do Filho dele ao seu coração. Quem é o Filho de Deus? É muito louco isso. Quem é o Filho de Deus? E Deus enviou o Espírito de quem para o seu coração? O Espírito do Filho dele. O Espírito Santo, um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, o próprio Jesus mora no seu coração. O próprio Jesus mora no seu coração. Isso é muito louco. Só que Jesus clama Abba, Pai. E aí está o segredo da parada. Por quê? Na velha aliança, Deus nunca foi apresentado como Pai. Nunca. Ele pode ser descrito como Pai, mas apresentado como Pai? Não. Quando Jesus veio, lembre-se de uma vez, tenta lembrar aí, que Jesus chamou Deus de Deus. Lembra? Lembra algum texto que Jesus chamou Deus de Deus? Como Jesus chamava Deus? Pai. Por quê? Jesus veio apresentar Deus como Pai. E um pai, ele provê. Um pai protege. Um pai cuida. Um pai ama. Um pai tem intimidade. E ele veio apresentar o verdadeiro Deus, o Deus que é Pai. Quando a Bíblia fala, ele clama Abba, Pai, a palavra Abba é uma palavra, hoje, para nós, seria o mais perto disso, é quando nós estamos crianças e chamamos papai, sabe? Papai, papai. Quem tem filho e o filho ainda chama de papai? Levanta a mão aí. Eu ainda não tive essa experiência, tá perto, mas ainda não. Qual é a experiência de ouvir papai? Pensa. Qual é a experiência de ouvir papai? Existe um nível maior de intimidade do que chamar papai? Então, o Espírito de Jesus está no meu coração clamando, papai. O nosso coração está clamando por intimidade o tempo todo. E uma das coisas que a vida de esforço bloqueia é a intimidade. Por quê?
Porque você pensa que você precisa fazer algo mais para ser aprovado e ser amado por Deus. E o acesso está liberado. O acesso para viver intimidade com Deus está liberado, porque depende da cruz. E o Espírito do Filho dele está dentro de mim clamando: papai, papai, eu quero intimidade, papai. Não é o Deus punitivo, não é o Deus rancoroso. Não é um Deus mau, não é um Deus indiferente. É o papai. E o Espírito de Deus dentro do meu coração clama: papai, eu desejo intimidade. Eu desejo relacionamento. É um Deus familiar, porque Ele é Pai. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, Ele disse: Pai nosso. Quando você entende a obra da cruz, que a obra da cruz, você se revestiu de quem é Cristo. E quando Deus se relaciona com você, é o mesmo Deus, da mesma forma que se relacionava com Jesus. E o que Ele disse para Jesus? Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. E quando Deus se relaciona com você, Ele diz para você: tu és minha filha amada, a qual eu tenho prazer. Você se tornou o tesouro pessoal de Deus por causa de Cristo, por causa da obra da cruz. E a intimidade, às vezes alguma pessoa me pergunta assim, lá no Instagram: Abner, como eu faço para ter intimidade? Como ensinar um filho a ter intimidade com o pai? É possível? É possível? Imagina eu chegar para o seu filho e falar assim: ó, como que você vai ter intimidade com seu pai? Ó, você vai passar 2 horas com ele no quarto. Faz sentido? Não. Aí a gente aprende. Como que eu vou ter intimidade com Deus? Vou ficar 6 horas no quarto de oração. Aí eu defino que isso é intimidade. A intimidade, entende uma coisa? Quando você se livra da vida de esforço, a intimidade é natural. Ela é algo que acontece de forma natural. E sabe qual é a maior evidência de que você é íntimo? Você quer saber hoje se você tem intimidade com Deus? Sim ou não? Você vai saber agora se você tem intimidade com Deus. Esse indicador é poderoso. Pensa na pessoa, não Deus agora, pensa na pessoa que você tem mais intimidade na terra. Pensa. Pensou? Sim ou não? Show. Vou te fazer algumas perguntas. Você precisa vestir a melhor roupa para ir e se encontrar com ela? Você precisa cuidar no que você vai falar para conversar com ela? Se ela chegar na sua casa, você vai arrumar a casa inteira para ela chegar? Se você chegar na casa dela, ela vai arrumar a casa inteira para você chegou? Você vai precisar esconder suas fraquezas? Não. Se o dia que você está bravo, você falar bravo com ela vai entender que você está bravo? Qual é o maior nível de intimidade? É quando você é quem você é perto da pessoa. Esse é o nível de você saber se você tem intimidade com Deus. Você consegue ser você com Deus ou você cria fórmulas para entrar na oração? Senhor, papai, esplendor da glória. Ou você, no momento que você está, você chama ele de pai, você fala o que você está sentindo. Se você está com raiva, você fala que você está com raiva. Se você está bem, você fala que você está bem. Se você não está entendendo algo, você fala que não está entendendo algo. Você não cria fórmulas. Você é quem você é, sem máscara. E é esse pai que é Deus, sem máscara. Ele não quer a sua perfeição, Ele não quer as suas 5 horas de oração, Ele não quer os seus 21 dias de jejum, Ele não quer as suas 3, 4 vezes na igreja, em discipulado, em reunião, isso, aquilo outro. Sabe quando isso se torna, tudo isso que eu falei aqui, todas essas obras, sabe quando elas se tornam realmente obras? Quando você faz impulsionado pelo Espírito. Obras é o que o Espírito Santo faz através de você. Eu vou jejuar
por 40 dias porque eu desejo intimidade e eu estou me sentindo movido a isso. Show, isso é obra. Não, vou jejuar 40 dias para ter mais poder, porque é isso que faz ter poder. Isso é religião. Não é o que você faz, é o porquê você faz. É aonde está fundamentado a sua confiança. Então a primeira coisa que a religiosidade elimina, e que você, se ainda tem um pingo de religiosidade, você vai abrir o seu coração para Deus hoje, é a intimidade. Deus deseja intimidade. Jesus morreu para você ter intimidade. Jesus morreu para o Espírito Santo morar no seu coração e clamar todos os dias por intimidade. E você pode ter intimidade no ônibus, lavando a louça, trabalhando nos seus negócios, tomando banho. Na hora que você quiser, porque não precisa estar no quarto para ter intimidade. Intimidade é todo tempo, em todo momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. E a segunda coisa que a religiosidade eliminou e nós precisamos ressuscitar é a herança. Porque o herdeiro, quando é menor de idade, ele não acessa a herança. Não acessa. Jesus disse: tudo que tu tens é meu, e tudo que eu tenho é seu. Tem algo que mais representa pai e filho do que isso? Se você ainda vive uma vida de esforço, você não acessa a herança. E o que é a herança? A herança é tudo. Porque o Espírito Santo dentro de você, ele te dá acesso ao reino. O reino total, a herança total, vai ser na vinda de Cristo. Só que nós já temos acesso à parte da herança. Uma das coisas que eu estava conversando com a Mayara, que ela falou comigo. Imagina o seguinte, imagina que meu pai fosse milionário. Na físico, porque no espiritual é. No físico. Ele tem lá 100 milhões guardado. Só que para eu acessar a herança, ele precisa bater as botas. Certo? Só que meu pai me ama. Ele vai falar assim: não, quando eu morrer você acessa. Mas enquanto eu não morrer, você vai ficar pobre. Isso é pai? Não. Então ele te dá ainda toda a provisão necessária para viver até acessar a herança. Então você já acessa parte da herança em vida. Da mesma forma, todos nós vamos acessar toda a herança quando formos revestidos de glória, quando Cristo vier. Só que grande parte da herança já está liberado. Jesus falou assim: se vocês colocarem a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Parte da herança, poder. Ele falou que é só quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, alguém vai precisar ser curado? Jesus falou assim, ó: não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber, porque o Pai vos alimenta. Outra parte da herança, provisão financeira. No céu você vai precisar de dinheiro? Não, então é para agora. O que mais? Jesus falou assim, ó: se você crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Ou seja, você vai matar a sede de muitas pessoas com o verdadeiro evangelho, que é a presença do Espírito Santo. Isso é parte da herança. Ser alguém que enquanto está na terra, toca a vida das pessoas. Aonde você passar, você vai transformar a vida das pessoas. E não é pelo que você fala, é pelo que você carrega. É porque o Espírito Santo flui de você como águas. Não sei porquê, eu entrei na sua casa e minha vida mudou. Não sei porquê, eu conversei com você e minha vida mudou. Uma palavra que você falou, minha vida mudou. Porque não é o que você fala. Você vai ficar procurando assim, ó: putz, qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Não foi palavra nenhuma, foi o Espírito Santo. Você falou a mesma coisa que ela já ouviu diversas vezes, só que dessa vez foi carregado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o único que circuncida o coração é o Espírito Santo. Por isso que eu falei no início, não importa o que eu fale, se não for inspirado pelo Espírito Santo, vai bater aqui no seu peito e vai cair. Mas no momento que o Espírito Santo se envolve as minhas palavras, o seu coração está aberto, a palavra entra e ela vai mudando as coisas de lugar. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Duas coisas que a vida religiosa elimina: intimidade
e acessar a herança. Mas duas coisas que você tem direito de viver ainda em vida é intimidade e acessar a herança. Ter uma vida na terra que seja uma vida referência. Para cada um é uma coisa. Na hora que fala referência, para alguns é a prosperidade. Fala referência, para alguns quer ser o herói da fé. Quero ser uma pessoa que salvou milhões de vidas. Esse processo todo, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e vai mudar todas as suas motivações erradas. Se na hora que você pensa que a herança é ser milionário, ter dinheiro e ter Ferrari, e só isso, por isso, você vai precisar entregar isso para o Espírito Santo vai mudar todas as suas motivações e vai te entregar a prosperidade, só que o seu coração vai estar trabalhado. Você rende. Uma das coisas que eu rendi, eu tinha um grande desejo de ser milionário. Eu rendi. Falei, Espírito Santo, então essa parada, o que é ser milionário no reino, irmão? O que é dinheiro? Dinheiro é pó no reino de Deus. Falei, Espírito Santo, tô. Aí eu entreguei e depois ele me devolveu algumas coisas doidas que aconteceram na minha vida em poucos meses. E eu entendi, porque eu rendi. Eu não estava mais procurando aquilo como, eu preciso disso, eu preciso. Não, eu entreguei. Quando eu entreguei, o Espírito Santo vem, purifica com ouro e te entrega de volta. Porque quando você abre mão do seu sonho, não é abrir mão do seu sonho para você não sonhar mais. O Espírito Santo não quer que você sonhe mais. Quando você abre mão, é quando você entrega. Ele vem, pega o seu sonho, trabalha as motivações certas e te devolve. É muito louco. A gente criou um Deus que não quer que a gente sonhe. A gente criou um Deus que a gente acha, vou abrir mão do meu sonho, então eu não posso sonhar mais nada. Não. Você vai aprender a sonhar com Deus. E tudo que for motivação errada, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e vai mudar as motivações. E ele vai te entregar de novo. Porque quando você recebe algo no reino, nunca é para você só. É para ser compartilhado. Tudo. Tudo. Se você tiver alguma motivação egoísta, alguma ambição egoísta, você vai entregar isso para o Espírito Santo vai trabalhar. Toma de volta o mesmo desejo, só que agora purificado. Pode sonhar, pode construir a empresa enorme que você tem desejo de construir, pode construir um ministério, pode ser um pregador de evangelho, pode ser um atleta, pode ser um artista, pode ser um cantor, só que agora eu purifiquei as suas motivações. E quando o sucesso chegar, você será uma referência de quem eu sou. Qual é o produto, gente, que você enxerga com mais facilidade quando você entra em um lugar? O que está no fim da prateleira ou o que está lá em cima? O que está lá em cima. Então a fama não é algo ruim. O reconhecimento não é algo ruim. Billy Graham se tornou o pastor mais reconhecido dos Estados Unidos. Procuraram alguma coisa errada na vida dele e não encontraram nada. Ele se tornou a maior referência do evangelho vivo naquela época. Por quê? Porque a fama não é algo ruim. Quando você tem um coração purificado, a sua fama se torna a fama de Deus. Porque as pessoas não enxergam Deus, elas enxergam você. E você é Deus na terra. Você é os braços, as mãos de Deus. Como que Deus libera provisão para alguém? Quando Ele usa você para liberar provisão naquela vida daquela pessoa. Então o reconhecimento não é ruim. O que é ruim é um coração distorcido, é um coração torto. Mas quando o Espírito Santo trabalha o seu coração, se a fama vir, se o reconhecimento vir, ele vai vir e vai glorificar a Deus. A sua vida vai glorificar a Deus. Mas você precisa agora. Nós vamos ler, dentro do mesmo capítulo, a chave para como abandonar essa vida. Dentro do mesmo capítulo, não vamos ler, eu vou usar o exemplo. Dentro do mesmo capítulo, Paulo fala dessas duas vidas. A vida pelo Espírito e a vida pelo esforço. Diga, a vida pelo Espírito. E a vida pelo esforço. Ele usa uma analogia. Ele fala que Sara é a vida pelo Espírito. E Agar é a vida pelo esforço. Quem conhece a história de Abraão? Deus prometeu para Abraão um filho. Só que ele, pelo esforço próprio, tentou fazer o filho antes da hora. Com Agar. A vida pelo Espírito e a vida pelo esforço. E ele fala que a vida do esforço sempre vai perseguir a vida do Espírito. Por isso que
todos os dias você vai precisar escolher andar pelo Espírito e não pelo esforço. Ismael já tinha 13 anos quando nasceu Isaac. E ele fazia bullying com Isaac. Então a vida do Espírito é uma vida sutil e leve. Só que a vida do esforço sempre vai querer te puxar de volta. Só que ele fala, sabe o que as Escrituras dizem sobre o que fazer com a vida do esforço? Usando o exemplo de Agar, ele fala, manda a escrava embora. Porque o filho da escrava nunca será herdeiro com o filho da livre. O que isso quer dizer? Você precisa pegar toda a sua vida de esforço e mandar expulsar ela, mandar ela embora. Por quê? Enquanto você estiver vivendo a vida de esforço, você não vai acessar a herança. Porque a vida de esforço não acessa a herança com a vida do Espírito. O que você precisa decidir hoje é, eu não viverei mais pelo meu esforço, pela minha justiça própria. E claro, gente, você vai precisar ser ensinado pelo Espírito Santo a como fazer isso. Não é um processo de eu decidir amanhã, a partir de agora, eu não vivo mais nada de esforço. Vai gerar uma confusão na sua cabeça. Peraí, não é a vida de esforço, mas eu não tenho que esforçar mais, não tenho que fazer mais nada. Como que é isso? O Espírito Santo vai te ensinar. Jesus disse assim, sobre a nova aliança. Olha o que Jesus disse sobre a nova aliança, gente. Jesus viveu na velha aliança. Você precisa entender isso. Jesus viveu na velha aliança. A nova aliança só começou quando ele morreu. Então ele falou assim, tem muita coisa que eu poderia falar para vocês, mas vocês não vão entender, não vão suportar. Porém, eu vou enviar o Espírito que vai guiar você em toda a verdade. Ele falou que ia enviar o profeta para te guiar em toda a verdade? O pastor? O líder? O marido? Não, o Espírito. O Espírito do Filho dele está no seu coração e ele quer te guiar em toda a verdade. Hoje é o dia para você restaurar ou começar a intimidade com Deus. Alguns aqui já tiveram uma vida livre, uma vida leve, mas te colocaram tantas coisas. Você tem que orar 2 horas por dia, e você tem que ler a Bíblia todo dia, e você tem que ir para a igreja sempre. E foram colocando todas as coisas na sua cabeça, que a vida leve morreu e virou uma vida cansativa. É o momento para você voltar para a vida leve, a vida de relacionamento, a vida de intimidade, a vida de eu tenho certeza que eu tenho que fazer aquilo, mas como? Aqui, eu tenho uma certeza aqui, você não consegue explicar, por quê? Quem te deu essa certeza foi o Espírito. Muitos aqui já viveram essa vida principalmente quando se converteram. Quando você se converte, o famoso primeiro amor, sabe o primeiro amor? Quando você se converte, você tem fome, você tem desejo, você tem sede. E aí você vai, eu vou para a igreja todos os dias se precisar, eu quero orar, eu quero ir para a campanha, para o ciclo de oração, para a campanha de 7 dias, e vai para tudo. Mas o seu coração está sincero, o seu coração quer Deus. Mas aí começam a colocar sobre você fórmulas. E aí você vai abandonando essa vida de relacionamento. Hoje é o dia de restaurar essa vida de relacionamento. Vida de intimidade. Vida de acesso ao Pai. Eu gostaria que você, que sente que essa palavra falou diretamente ao seu coração, você vem aqui na frente agora. Vem aqui na frente.